Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter mais um conteúdo aí de aula teórica, funções, e hoje vai ser um conteúdo completamente teórico, mas é importante para a gente finalizar um ciclo teórico sobre JavaScript, primeiro ciclo teórico, e aí então amanhã e na sexta-feira nós teremos um conteúdo prático. Então, recapitulando aqui, dessa parte teórica nós vimos as variáveis, decisão, switch case, os laços for, while, do while, perigos que o laço pode causar, listas, a revisão sobre o incremento de variáveis, e hoje nós vamos ver funções, funções seta, né, ou arrow functions, que é uma outra forma de escrever funções em JavaScript, e parâmetros REST na linguagem JavaScript. Nós vamos ver esses três assuntos. Com isso, a gente vai ter concluído tudo que é necessário para escrever programas de forma estruturada em JavaScript, antes da gente começar o novo ciclo sobre orientação a objetos, e aí os conceitos de client-side, server-side. Então hoje vamos ver o que são funções. A palavra-chave function, ela pode ser usada para definir uma função dentro de uma expressão. Este conteúdo da aula de hoje eu retirei do site do Mozilla, né? Tá nas referências bibliográficas aí da aula, que é um outro site interessante também. É a documentação feita pelos desenvolvedores do Mozilla, né, da parte de JavaScript, que é bastante interessante para coletar mais informações aí sobre HTML, CSS e JavaScript. Então, conteúdo sobre funções eu tirei de lá. E aqui, a sintaxe de uma função, utilizando a palavra-chave function, é a palavra-chave mais um nome para esta função, entrada de parâmetros e dentro do nosso bloco, com as chaves, o que vai acontecer nessa função, né? Os statements dessa função. Parâmetros, né? Então, como a gente viu, o name, o nome da função, ele pode ser omitido, né? Ele não é obrigatório em JavaScript você criar uma função com nome, nós vamos ver por quê. E nesse caso a função será anônima. O nome só é o local em relação ao corpo da função. Parann, né? É o nome de um argumento a ser passado para a função. Nós vamos ver que para trabalhar a função, eventualmente nós vamos precisar de algumas entradas de parâmetro, né, e eles estão representados lá na sintaxe por parann. E os statements, as declarações que compreendem o corpo da função, né? Todo o código que tiver dentro do corpo da função são os statements dessa função. Então aqui a gente tem um exemplo de uma função que é atribuída a uma variável, né? Não é uma função declarada na estrutura do seu código, é uma função atribuída a uma variável. Por exemplo, var_x é igual a function, é uma função que não contém nome, ela recebe y como parâmetro e dentro dos statements do bloco, na execução dessa função, a única coisa que ela faz é retornar
o y, que foi passado como parâmetro, vezes ele mesmo. Né? Ou seja, uma função que vai te dar um número ao quadrado aí. Né? Note que aqui nos exemplos, tá, a gente está usando variável x, variável y, com exceção de loopings, né, para a gente fazer contadores e ponteiros. Não é uma boa prática a gente fazer isso na vida real, tá? Sempre que nós formos escrever uma variável, é muito importante a gente nomear essa variável exatamente com a informação daquilo que a gente está armazenando, né? Para na hora da leitura do nosso código, até mesmo para quem escreveu o código, ficar claro do que se decidiu naquele momento. Né? Principalmente para uma pessoa externa que está lendo o seu código, entender o que você estava querendo armazenar ali naquela variável. A mesma coisa para parâmetros e funções. E aqui nós temos uma expressão de função nomeada. É uma outra forma de escrever uma função aonde ela está dentro do corpo da função, cria uma expressão de função nomeada, esse nome será local apenas para o corpo, escopo da função. Isso ainda evita o uso da propriedade não padronizada. Isso quer dizer, aqui nós temos uma variável, math, que poderia ser uma biblioteca aqui de matemática, onde esta variável ela é um objeto, porque ele inicia aqui com as chaves, nós vamos ver isso em detalhes mais para frente. É um objeto estruturado em JavaScript, e uma das propriedades desse objeto é o fatorial. E o fatorial, ele é uma função de nome fatorial que recebe o parâmetro n, e daí no corpo desta função ele tem a condição de if n for menor ou igual a 1, ele vai te retornar 1. Caso contrário, ele vai retornar n vezes o fatorial, que é a própria função, passando como parâmetro n menos 1. Então, dentro desse objeto math, a gente teria uma propriedade fatorial que serve para fazer o fatorial de um número. Né? E é importante da gente lembrar que, uma vez que math que fatorial é uma propriedade de math, nós poderíamos utilizar esta função com um ponto, né? Por exemplo, como que nós utilizaríamos o fatorial? Math, ponto, fatorial, passando o argumento, o número. E aí a gente teria a resposta. Vamos ver aqui agora construtor versus declaração versus expressão. Né? É uma função definida com o construtor de função. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre construtores e objetos quando nós estivermos vendo orientação ao objeto. Mas uma classe, aqui função, ela vai dar origem a um objeto quando a gente usa a palavra-chave new. Né? Ele vai transformar uma determinada classe, que é um grupo de código composto por propriedades, funções, métodos, e ao utilizar o new, ele vai criar um novo objeto daquela classe, onde ele vai aqui, nesse caso, atribuir o objeto à variável multiply, e este objeto contém uma função cujo o parâmetro de entrada vai ser x e y, e o retorno dessa função vai ser x vezes y.
né? É uma função que multiplica o primeiro valor passado como parâmetro pelo segundo valor passado pelo parâmetro. Tá? Essa é uma outra forma de escrita da declaração de uma função. E a declaração de função nomeada. Na prática, esse vai ser o formato aonde mais vai ser visto no código, que é a declaração de uma função utilizando a palavra-chave function, o nome da função, a entrada de seus parâmetros e um retorno do resultado dessa função. O retorno em JavaScript, numa função, ele não é obrigatório, mas é uma boa prática que sua função sempre tenha um retorno. E, mesmo que você não tenha nada para retornar na sua função, você pode executar um retorno, só a palavra-chave retorno, seguido de um ponto e vírgula. Agora, uma expressão com uma atribuição de uma função anônima. Como a gente viu lá no exemplo antes, essa é uma outra forma de escrever uma função, aonde a gente declara que essa função ela vai estar na memória atribuída aqui à variável multiply. Então, var multiply igual a function, a uma função não nomeada, que recebe os mesmos parâmetros e retorna a multiplicação. Também é uma forma. Esta forma também vocês vão encontrar bastante no código, que é dar a função a uma variável. Então, pulei. Aqui. E uma expressão com uma atribuição de função nomeada. É a mesma coisa, só que aqui declara-se o nome de uma função. Lembrando que o nome dessa função não vai estar acessível para o resto do código. Né? Sua função vai estar acessível só através da variável que ela foi atribuída. Então, quais são as diferenças práticas desses dois tipos de função? Né? Quando a gente declara uma função atribuindo a uma variável, esta função vai estar inacessível para o restante do seu código. Por exemplo, aqui, a função x, se eu tentar invocar ela por outra função, ela vai retornar um erro dizendo que esta função não existe. A única forma de eu conseguir utilizar essa função seria invocando y e não x. E uma outra característica desse tipo de escrita de função é que o valor de y, como a gente viu em outros casos aí na linguagem, ele é variável. Então, essa função, no decorrer do seu código, ela pode ser reatribuída ou y pode passar a ter um outro conteúdo, até mesmo um outro tipo de dado, seja um número, um texto. Não é muito usual fazer isso, mas em alguns cenários específicos isso pode acontecer, né, de você utilizar a variável fazendo um cast de tipos aí para ela mesma e reatribuindo funções ou reatribuindo outros tipos de dados para sua variável. Agora aqui um exemplo sobre escopo. Né? A gente viu que as variáveis elas possuem um escopo global ou local e isso começa a ficar um pouco mais claro agora. Né? Então, temos essa função aqui, onde nós temos, antes da função, a declaração da variável p com o valor 5, com o número 5 atribuído a p.
E aí nós temos uma declaração de uma função nomeada chamada myFunc. Note que dentro da função myFunc, dentro dos statements da função, nós temos aqui o corpo da função delimitado pelos blocos, né, da chave. Então a função é tudo que está entre o bloco da chave. E nós temos a declaração, de novo, de uma variável p com outro valor igual a 9. Quando a gente fala de escopo, a gente entende que este p que está fora da função, declarado com var, tem um escopo global, né? Ele vai estar acessível em todo o seu código. Já p igual a 9 dentro da função, ele tem o escopo local da função myFunc e das funções que estão dentro do escopo de myFunc. Então, a função myFunc, ela declara p e ela declara uma outra função aqui, chamada dec, que faz imprimir aqui no console o valor de p. Nota que nós não estamos falando quem é p, só estamos mandando imprimir p. Pode ser esse ou pode ser esse. Depois nós temos uma função atribuída à variável aqui dentro da função myFunc, que é a variável exp, declara uma função que também imprime p. E nós temos uma terceira atribuição aqui, utilizando o construtor de função, que tem como saída, como statement, né? Não como saída, também imprimir no console a variável p. E aí, dentro da função myFunc, nós invocamos a função dec, invocamos a função exp e invocamos a função cons. Tá? Eu não tinha falado anteriormente, mas para invocarmos uma função, basta abrirmos aqui os parênteses e caso ela tenha parâmetros, passar os parâmetros dentro dos parênteses. Caso não tenha parâmetro, basta abrir e fechar o parênteses que você vai estar invocando esta função. E aí, por fim, depois do bloco da função, nós vamos invocar a função principal, myFunc. Quando invocarmos a função principal, o que vai acontecer? No nosso terminal vai aparecer primeiro 9. Ou seja, é o resultado desta função aqui. Utilizando o p, ele fez uso da variável p local 9. Né? Já a segunda linha do nosso console vai aparecer 9 de novo, ou seja, a expressão aqui, a variável exp, cujo é uma função que loga p também fez uso aqui de p no escopo local. Tá? E por fim, a última console vai imprimir 5. Por que ele vai imprimir 5? Porque o construtor de function, ele fez uso da variável global, porque neste formato, o escopo da função, ela passa a ser criado, mesmo que ele esteja sendo criado dentro de myFunction, ele passa a pertencer, essa função passa a pertencer ao escopo global. Então, essas são diferenças de como que cada um dos formatos de funções, de declaração de função, vai se comportar em relação ao escopo. E o escopo em JavaScript, ele é muito importante porque a declaração de uma variável em JavaScript não vai retornar um erro se você declarar a variável exatamente com o mesmo nome. Então,
Muitos bugs e erros de código são em função da compreensão do escopo. Né? Existe uma variável externa, depois existe uma variável interna. Em algum momento você não sabe que essa variável externa está declarada no seu bloco de código ou de repente num outro bloco de código importado pelo seu código, e aí o resultado não vai bater e você não vai encontrar o problema. Então, nós vamos ver com detalhe como evitar esse tipo de armadilhas mais para frente, né? Mas para a gente entender os escopos é importante ter isso em mente. Se eu tentasse declarar P de novo aqui fora, aí sim ele daria um erro, né? Porque aí eu teria dois P's no escopo global e ele ia dar um erro que a variável P já existia, não poderia ser declarada novamente. Mas uma vez em escopos diferentes, e aqui dentro eu teria um terceiro escopo, eu poderia declarar P também aqui dentro da variável dec, onde este console imprimiria esse terceiro P aqui, porque na hierarquia do escopo ele vale sempre para o menor escopo. Então agora vamos falar um pouco sobre arrow functions, né? Uma expressão arrow function possui uma sintaxe mais curta quando comparada a uma expressão de função, né, a uma função convencional. E ela não tem seu próprio diz, né? Nós vamos ver também o que é diz, né? O que é a palavra-chave diz e os modificadores que ela pode causar. Argumentos super, nós vamos ver que também é o modificador super na orientação ao objeto, ou um novo target, no caso da chamada da classe, da criação do objeto. Essas expressões de funções são melhor aplicadas para funções que não sejam métodos, ou seja, elas não são propriedades de uma classe, que nós vamos ver mais para frente. E elas não podem ser usadas como construtoras, que também nós vamos ver mais para frente. Então aqui temos um exemplo de arrow function, onde temos aqui uma constante, que é uma lista de materiais, nós vimos lá em listas, né? Uma lista é determinada pelo colchete e diversos valores, né? Isso aqui é uma lista de uma dimensão com materiais. E aí aqui nós vamos imprimir no console a lista de materiais .map. Map também é uma função utilitária de listas, né, no JavaScript. Nós vamos imprimir o map, aonde, como parâmetro para map, nós vamos passar uma função. E é essa função aqui, circulada em verde, que é uma arrow function, cujo um material é a propriedade, é o atributo dessa função. Temos a seta que indica uma saída dessa função, que nada mais é que o tamanho de material. Então, e para ficar um pouco mais claro, a função map, ela itera todos os elementos da sua lista e você pode fazer alguma coisa dentro dessa iteração dos elementos, né? Você vai mapear realmente todos os elementos de uma determinada lista. Então, mapeando a lista de materiais, passando material por material, eu quero uma função que me diga o tamanho dos caracteres de cada um dos materiais. Então, essa função, que é o argumento de map, vai ter como saída aqui, né, quando a saída deste console aqui vai ser um array, né, vai ser uma nova lista mapeada da primeira, aonde vai ser 8, 6, 7, 9.
que é o tamanho de caracteres de cada um dos materiais. Então, essa é uma pequena forma, essa é uma função com uma pequena forma de declarar aqui ela. Então, quando você vai passar uma função como parâmetro, né, ou quando você vai encadear diversas funções, usar arrow function deixa o código bem mais legível. Então, em arrow functions, vamos ver como que funciona a sintaxe básica. Diferente das funções, aqui nós começamos com o parênteses, uma lista de argumentos, ou nenhum argumento, a seta, o bloco e os statements desse bloco. Essa é uma das formas de escrevermos uma arrow function. Também podemos ter um parênteses, parâmetros ou não, a seta e simplesmente uma expressão de retorno. Não precisamos ter o bloco delimitador quando esta função vai ter apenas uma saída, né? Ela não vai executar nada além do que a própria saída. Que também é equivalente dizer, por exemplo, que A retorna uma expressão. Os parênteses são opcionais só quando há só um parâmetro. Então, se a sua função arrow vai receber apenas um parâmetro de entrada, então é opcional você utilizar o parênteses, ficando assim, parâmetro, seta, statements, o conteúdo da sua função. Por exemplo, e se não tem nenhum parâmetro, então você pode declarar os parênteses, você deve declarar os parênteses sem nada dentro, seta e o conteúdo da sua função. Uma forma, uma sintaxe avançada é a execução, onde envolve o corpo da função em parênteses para retornar uma expressão literal de objeto. Nós vamos ver o que é essa expressão literal de objeto quando nós falarmos sobre objeto. Essa é uma sintaxe um pouco mais avançada. E parâmetros REST, que nós vamos ver daqui a pouco, quando nós temos uma lista de parâmetros mais um parâmetro REST, que ele é identificado por esses 3 pontos antes do nome dele, e a seta e os estados. E, por fim, valor padrão, onde nós temos também o parâmetro 1, um valor padrão para ele. O que significa um valor padrão na função? Significa que caso este argumento não seja passado por quem está invocando sua função, ele vai usar esse padrão aqui. Caso você passe um argumento, aí sim ele vai utilizar o argumento que você passou. Então nós temos aqui uma sintaxe mais avançada, onde temos o primeiro argumento da sua função é um valor padrão ou não. Depois temos um segundo parâmetro obrigatório. Depois temos um REST e um outro parâmetro de valor padrão. E aí executamos a função. A desestruturação dentro da lista de parâmetros também é suportado. Por exemplo, aqui, o conteúdo da var f é uma função cujo temos uma lista a,b como parâmetro 1, e essa lista tem como valores padrão 1,2. Então, o primeiro parâmetro é uma lista, e essa lista tem como padrão
o tamanho 2, com duas variáveis aqui dentro, e o valor padrão dessas variáveis é 1 e 2. Daí nós temos o segundo parâmetro sendo um objeto, cujo esse objeto tem a propriedade x com o valor c, onde, por padrão, x, o valor da propriedade x é a mais b, que está sendo informado no primeiro parâmetro, e o resultado dessa função, o retorno dessa função de f, vai ser a mais b mais c. Então, se simplesmente chamarmos f sem passar nenhum parâmetro, o resultado de f vai ser 6. Tá? Porque ele vai utilizar os valores padrões definidos aqui no corpo da função, executar a expressão e retornar. Mas poderíamos passar argumentos aqui para f e ter um resultado diferente do resultado do valor padrão. Tá? Essa é uma sintaxe avançada, não é muito usual fazer isso. Existem casos específicos. Né? Isso aqui a gente está falando porque é possível fazer, mas não é uma boa prática fazer esse tipo de coisa. Tá? Isso deixa o seu código bem ilegível. Né? Então, para não ficar tão pequena a tela, hoje eu trouxe, ao invés da gente escrever no terminal, no Visual Code, eu trouxe aqui o print do Visual Code para facilitar. E aqui vamos ver qual é a diferença das arrow functions, né, e como nós vamos simplificando, deixando a função mais curta, uma arrow function mais curta, onde o resultado é o mesmo. O que muda aqui é a forma da escrita. Então nós temos como variável global aqui uma lista de elementos, né, composta por alguns elementos. E aqui nós vamos mapear os elementos da lista de elementos. Lembre-se, né, que map é uma função auxiliar de listas. Então, elementos.map recebe como parâmetro uma função que o argumento dessa função é o elemento fornecido por map na iteração de cada um dos elementos, e essa função vai retornar o tamanho do elemento, como a gente viu no exemplo anterior. Então, essa sentença vai retornar a lista 8, 6, 7 e 9, né, que são o tamanho de caracteres de cada um dos elementos. Essa mesma função pode ser escrita, né, a função argumento de map, ela pode ser escrita com arrow function da seguinte forma: a abertura de parênteses, o elemento que ele vai receber da função map, e a seta e o bloco da função que vai retornar o tamanho do elemento. Então, a mesma função aqui de cima vai retornar 8, 6, 7, 9 da mesma forma. Note que aqui a gente já não tem a palavra-chave function, nós temos a seta e o início do bloco. Aí nós evoluímos, né, deixamos ainda mais curta essa função. Então, mais uma vez, o elementos.map vai receber a mesma função como parâmetro, onde, por map passar só um parâmetro para a função que é argumento dele, então não precisa do parênteses. Então aqui nós simplificamos ainda mais, retirando o parâmetro do argumento, ela vai receber o elemento, seta, estados, e vai retornar o tamanho da mesma forma. E quando, né, aqui nós vimos lá nas declarações do arrow function, quando um retorno, quando a função tem apenas um retorno, ela não executa mais instrução de código, ela simplesmente retorna
nós podemos simplificar ainda mais. Então, aqui, mais uma vez, a lista de elementos, invocando o método map, que mapeia cada um dos elementos, e recebendo uma função como parâmetro para ela, cujo elemento, que é o parâmetro passado por map, que retorna na arrow function o elemento ponto tamanho. E temos a mesma saída. Então, dessa forma, nós tornamos a expressão ainda mais simples, né? Ó, vendo aqui nessa expressão da linha 8 para a expressão da linha 28, nós temos um código muito mais enxuto e legível, aonde o argumento é uma arrow function que retorna o tamanho de cada um dos elementos quando ela estiver sendo mapeada. Né? Agora, nesse caso, porque só precisamos da propriedade length, né? A nossa função ela simplesmente está pegando o tamanho de cada um dos elementos, nós podemos usar o parâmetro desses. Aqui provavelmente a tradução foi ruim, mas é de desestruturação do parâmetro, né? E a string contendo a instrução length corresponde à propriedade que queremos obter, enquanto que, obviamente, a propriedade não especial length fullbar x é só o nome de uma variável que pode ser mudada para qualquer nome válido de variável. Ou seja, então, aqui nós temos a mesma chamada de map com uma arrow function determinada por parênteses que vai estruturar um objeto aqui, cuja propriedade desse objeto se chama length, mas poderia chamar qualquer coisa, e o conteúdo é o argumento, que também poderia chamar qualquer coisa, e o retorno dele é o próprio argumento. Né? Como a gente viu na sintaxe avançada, a gente está retornando a desestruturação de um objeto, então o retorno disso vai ser um objeto que contém a variável length e o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Nós vamos ver alguns casos que isso aqui é importante. Tá? Para esse simples exemplo aqui a gente só complicou. Mas em alguns casos que a gente tenha um conjunto de propriedades mais complexas e essas propriedades têm as suas complexidades, essa aqui é uma forma bastante usada. Não para algo simples assim. E a atribuição com o parâmetro de desestruturação, aonde a gente só tem, né, essa aqui é a mesma forma da de cima, porém, nós vamos ver que quando nós declaramos um objeto utilizando o próprio nome da variável dele, ele vai criar a estruturação do objeto utilizando o nome da variável como nome de propriedade e colocando o seu valor dentro dela. Então essa aqui é uma forma simplificada de escrever essa função desestruturada. Mas o mais importante agora, nós vamos ver isso aqui mais para frente, mas o mais importante agora para a gente lembrar são as arrow functions simplificadas, assim, que vão ser muito utilizadas, vão tornar o nosso código bem mais elegante e mais limpo do que este formato mais verboso aqui de escrever uma função. Então agora nós vamos falar sobre os parâmetros REST, que nós vimos, né, que a função ela pode receber parâmetros REST. O que eles são? Ele nos permite passar uma quantidade indefinida de parâmetros. Né? Vamos supor que eu tenho uma função cujo obrigatoriamente eu preciso receber A, eu preciso receber B, e depois eu posso receber ou não mais uma porção de parâmetros
que não me importa agora na declaração da função, né? Ou eu sei que esta mesma função vai ser usada em cenários bem distintos, aonde ela vai tomar um determinado corpo lógico conforme a quantidade e os tipos dos argumentos recebidos. Então, quando é necessário esse tipo, e isso é bastante útil, né, no dia a dia, é bastante útil quando você está escrevendo uma função e você de repente precisa fazer uma evolução no seu código para que essa função também obedeça a um determinado comportamento e você não quer sair vasculhando o seu código por todo lugar que ele usa aquela função e vendo se ele vai quebrar, você tendo aqui os parâmetros REST vai facilitar muito sua vida. Então, como que funciona, né? Se o último argumento nomeado de uma função tiver o prefixo ponto, 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 ele irá se tornar um array, né? Ele vai se transformar numa lista em que os elementos de zero, inclusive, né? Posição zero, como a gente viu, até o tamanho dele, exclusivo, serão disponibilizados como argumentos passados para a função. Então, nesse exemplo aqui, theArgs vai coletar o terceiro argumento da função, porque o primeiro é A e o segundo é B, e assim por diante, todos os elementos consecutivamente. Então, ele vai pegar aqui o nosso terceiro elemento. Então, quais são as diferenças entre o REST parameters e os argumentos de objeto, né? Há três diferenças principais para REST e para os argumentos de objeto. REST parameters são os únicos que não foram atribuídos a um nome separado, né? Enquanto os argumentos contêm todos eles o nome atribuído para o corpo da função. O objeto de arguments não é uma lista, né? Enquanto o REST parameters são instâncias de array, ou seja, são listas, são objetos lista. Isso significa que métodos como sort, map, foreach ou pop, né, de uma lista, podem ser aplicados diretamente nos REST arguments. O objeto arguments possui a funcionalidade adicional de especificar ele mesmo como a propriedade que invoca. Então aqui, antigamente, antes dos REST args na linguagem JavaScript, se a gente quisesse ter as propriedades dinâmicas aqui, nós teríamos que fazer uma coisa desse tipo aqui. Varargs, declarar uma variável para argumentos aqui dentro da função, utilizar a classe array, um protótipo para a classe array, onde nós estaríamos adicionando um método slice do array. Na saída do método slice, nós estaríamos chamando o método call, que receberia os argumentos do tamanho de argumentos da função. Então a gente tinha que fazer todo esse código aqui para conseguir uma lista de argumentos dinâmicos, que hoje em dia em JavaScript basta a gente receber esses argumentos com os 3 pontos na frente, que ele aqui é um argumento do tipo REST, né? Então, todo esse negócio aqui não existe mais, né? Hoje nós podemos escrever. E note que, assim, apesar de o JavaScript, quando ele é escrito para ser interpretado pelo Node.js, ele ganha recursos do Node.js. Tá? E quando ele ganha recursos e facilidades na linguagem fornecidos pelo Node.js, porém, quando ele é
interpretado no navegador, ele precisa que a evolução da linguagem seja compatível com o navegador. Se vocês devem ter visto, em muitos casos, determinado site ou determinada aplicação funciona no navegador A, não funciona no navegador B. É porque a forma com que ela foi escrita, ou os recursos que ela faz uso, determinado navegador não entende. Por isso eu peguei essas funções da documentação do Mozilla, que elas vão funcionar tanto no navegador quanto no Node.js, né? E os parâmetros REST hoje já funcionam em qualquer navegador, né? Qualquer navegador moderno. Então aqui temos um exemplo, né? Como o theargs aqui, ele é um array, você pode pegar o número de elementos dele utilizando a propriedade length dos arrays. Então, a função fun1 recebe theargs e imprime no console apenas o tamanho dos argumentos que foram passados. Então, se nós invocarmos a função 1 sem passar argumentos, recebemos 0, ou seja, ela não tem nenhum parâmetro de entrada. Se passarmos 5, ela vai receber 1, porque o tamanho de argumentos informados é 1. Se passarmos 5, 6 e 7, ela vai retornar aqui 3. Passamos 3 argumentos aqui como theargs, né? E por que é isso importante? Vamos supor que você tem uma lógica aqui dentro da sua função que fala, se eu não receber nenhum parâmetro, eu vou fazer isso e retornar aquilo. Se eu receber um parâmetro, eu vou fazer isso outro e retornar aquele outro. Se eu receber mais do que um parâmetro, eu preciso tomar tal e tal decisão aqui dentro dessa função. Vamos supor que a nossa função ela esteja fazendo a delegação do código para outras funções ou para outras lógicas da sua regra de negócio. Então, isso aqui é extremamente útil e importante. Então, aqui, nesse próximo exemplo, nós vamos utilizar o REST parâmetro para buscar argumentos do segundo parâmetro para o fim. Nós vamos multiplicar ele pelo primeiro parâmetro, que é o multiplicando. Então, a função multiplicação aqui, ela recebe como parâmetro obrigatório multiplier e depois ela recebe aqui os theargs, que são parâmetros REST, que pode ser nenhum a n parâmetros que vão estar sendo recebidos aqui. E essa função, ela retorna o mapa, né? Lembre-se que theargs vai se transformar em uma lista de parâmetros, então ela vai mapear essa lista, né? Ou seja, iterar item a item dessa lista, e aqui o exemplo não usou arrow function, ficaria melhor com arrow function, né? E map retornaria, map recebe como argumento a função que mapa vai passar como parâmetro o elemento e ela vai retornar o valor multiplicador, que é o primeiro argumento da função, vezes o elemento que é item a item de theargs. Então, essa função, quando você declarar essa função aqui embaixo, por exemplo, aqui, vamos atribuir a função multiply à variável ar de array e vamos passar para multiply 2,1,2,3, ou seja, estamos passando para a função, para a chamada dessa função, o primeiro argumento 2, que é o multiplier aqui em cima. E depois estamos passando 1, 2 e 3, que vão ser compostos, vão ser transformados em uma lista, que é o nosso REST arguments. E aí,
o console, né, da variável ar vai ser 2, 4 e 6. Porque esta função aqui vai multiplicar 2 por 1, 2 por 2 e 2 por 3. Né? Porque nós temos um multiplicador, uma lista de argumentos, e a função itera cada um dos argumentos e multiplica ele pelo multiplicador. Então, esta função vai fazer aqui uma multiplicação distributiva entre o multiplicador e cada um dos seus argumentos. Né? Então, este é um exemplo aqui de como os argumentos podem ser úteis. Porque se eu quiser chamar a função multiplicadora apenas por um número, eu passaria aqui 2,1. Ah, eu quero obter uma lista da multiplicação de uma série de números. Então eu passo essa lista aqui como um parâmetro de lista REST. Então, aqui, nesse exemplo, nós vamos ver que como TheRests vai se transformar, né, o REST argument TheArgs vai se transformar numa lista, ele pode fazer uso das funções auxiliares de lista diretamente nele, porque ele é uma lista. Então, temos aqui a função que ordena os REST args. Então, declaramos dentro do corpo da função a variável de argumentos ordenados, aonde o resultado dela é simplesmente o theargs.sort e retorna os argumentos ordenados. Então, se nós imprimirmos no console a chamada dessa função, passando os argumentos 5, 3, 7 e 1, o console vai retornar, vai imprimir no terminal 1, 3, 5 e 7, que ele simplesmente ordenou os argumentos que foram passados para a função. Né? Que esse é o resultado desta função. E uma declaração com sort arguments, uma função sort arguments cujo não receba um parâmetro REST, se nós fizermos isso aqui, isso não vai funcionar, porque arguments não é uma lista. Ele vai dar o erro dizendo que sort não é uma função, porque arguments não é uma lista, né, da maneira antiga. Né? Agora, isso aqui não ia funcionar, né? Essa chamada do console não ia funcionar, ele ia dizer esse erro. Por quê? A fim de usar o objeto arguments da maneira tradicional, você primeiro precisaria converter ele para uma lista daquela forma que a gente viu antes, usando o construtor de array, .prototype, etc. Para aí sim você fazer uso dele como lista. Então, com o REST Arguments, isso fica muito mais fácil. Então, pessoal, hoje esse é o conteúdo. Né? Foi um conteúdo mais pesado sobre funções, sobre a teoria das funções, porque nós vamos ver na prática, né, amanhã e sexta, com o desenvolvimento de 2 programinhas e o uso das funções dentro do código estruturado. E aí esse conhecimento vai ficar bem mais fácil. Nós vamos nos deparar com diversas funções dentro do código. Para amanhã, para tornar um pouco mais visual o resultado do nosso código, nós vamos desenvolver um joguinho de Pong. Eu já tenho ele preparado aqui para a aula de amanhã, né, que ele foi extraído de um artigo. Eu vou mostrar para vocês o artigo. E nós vamos desenvolver um joguinho de Pong estruturado. Pong é aquele joguinho antigo do Atari, né, onde você tem 2 barrinhas e cada jogador move a barrinha para defender a bolinha. Nós vamos desenvolver esse jogo. E para a aula de sexta-feira eu vou estruturar algumas funções gráficas, que não é o objetivo agora nosso,
e vou fazer a explicação, e vocês vão desenvolver um jogo da velha, estruturado, fazendo uso das bibliotecas. Então, e com isso nós vamos aí fortalecer o nosso conhecimento de toda essa primeira estrutura teórica aqui do JavaScript. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Diga, Thiago. Eu posso dar um laço para permitir o casamento de uma função? Pode. Se a declaração da sua função estiver dentro de um laço, você pode usar esse laço para ficar populando os argumentos da sua função e atribuindo funções a uma outra lista. Vamos supor que, daí, nesse caso, você precisaria... Deixa eu botar. Por exemplo, nesse cenário aqui, se essa declaração local ou global tivesse dentro de um laço, vamos supor que multiply fosse uma lista, e aí cada elemento da lista multiply poderia estar sendo feita uma declaração da função dentro de um laço e os valores de x e y que essa função está recebendo poderiam estar sendo argumentados. Ou a criação de uma REST function para a chamada de uma função já declarada poderia estar dentro de um laço também. Aqui, por exemplo, nesta execução, aqui, nesta execução, por exemplo, se você poderia criar um laço, atribuir o resultado do laço para uma lista e passar essa lista. Ou você poderia fazer uma chamada logarítmica, onde dentro do seu laço, cada hora você atribuiria um incremento no seu parâmetro. Isso que você colocou vai ser muito útil, principalmente na manipulação de elementos DOM no HTML. Quando o JavaScript é utilizado no client-side, isso acontece bastante. Por exemplo, você quer fazer uma função que saia criando elementos na página dinamicamente conforme a iteração do usuário, que mude, faça um drag and drop, jogue determinados elementos de uma lista para outra, etc. Esse tipo de coisa vai ser muito útil. Você quer popular uma tabela dinâmica, quer pintar linhas de uma tabela conforme par e ímpar, então esse tipo de iteração de funções vai ser bastante utilizada quando o JavaScript está no client-side. No server-side vai depender muito da sua regra de negócio, é mais incomum, mas pode acontecer também. Obrigado. Mais alguém? Então, pessoal, por hoje é isso. Amanhã a aula vai ser muito mais divertida, né? Hoje foi mais uma aula pesada de teoria, mas aí na hora que a gente começar a colocar em prática toda essa teoria, a coisa vai ficar bem mais legal, né? E a gente vai começar a ver aí os resultados visuais daquilo que a gente está fazendo e até fortalecendo todos esses conceitos, né? Na teoria é um pouco mais complicado da gente imaginar, só fazendo um pedacinho de código, imprimindo no console, mas agora, transformando tudo isso num programa maior, o conhecimento vai ficar bem mais claro. É um divisor de águas aí para esse conhecimento. Obrigado pela presença, pessoal, e até amanhã.